Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam de fato bem, estejam felizes, motivados para essa aula de filosofia. Que bom estarmos novamente nesse momento de aula, momento filosófico. E, de fato, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com vocês nesse momento de aula, tá? Eu sou o professor Denilson e espero poder ajudar vocês, poder fazer vocês refletirem, fazer vocês pensarem profundamente sobre o tema que nós vamos estudar hoje. O tema é de grande relevância, como todos os temas. E peço para você, meu querido aluna, meu querido aluno, minha querida aluna, peço para você assistir a videoaula até o final, manter focado nos estudos, nas tarefas, prestar atenção na explicação, porque você sabe que é muito importante. O conhecimento se adquire com dedicação, com empenho, com coragem, firmeza, e dessa forma nós vamos adquirir o conhecimento, compreender bem o assunto, tá? Eu espero que de fato você esteja motivado e esteja bem junto com sua família, junto com as pessoas que você ama, tá? Eu digo sempre a você, mantenha sempre a esperança, a fé em Deus, em Deus nosso Pai, Ele que nos dá força, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá sabedoria, que nos dá as condições necessárias para nós trabalharmos, fazer nossas atividades e viver a nossa vida da melhor forma possível. Então, não esqueça de sempre manter um momento de espiritualidade com sua família ou sozinho no seu quarto. Tenha sempre esse encontro com Deus, esse momento de oração, esse momento de intimidade com Deus, porque Deus é nossa força maior, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Salvador, e se nós de fato nos pegarmos com Ele, ter uma boa relação com o nosso Deus Pai, com certeza Ele vai estar sempre do nosso lado, como sempre está, nos livrando de todo mal e conduzindo a nossa vida. Eu acredito muito nisso, por isso que eu falo para você também. A gente sabe que te vive, meu aluno, minha aluna, meu querido, minha querida, te vive momentos difíceis, né? Tempos difíceis. Então, mais do que nunca, a gente precisa nos aproximarmos de Deus, tá? E digo a vocês, com muita fé e esperança, esse momento vai passar. Logo, logo nós estaremos juntos, como escola, como comunidade escolar, nos relacionando da melhor maneira possível, né? Porque é assim que a gente gosta e é assim que a gente quer. Realmente ver a pessoa, ter um bom contato, uma boa relação, que o ser humano é um ser social. Um ser social, ele está sempre interagindo, se relacionando com o outro. E esse momento que nós estamos meio que isolados, separados, está sendo difícil, né? Mas calma, tranquilidade, vai passar e logo, logo nós estaremos vivendo a nossa vida normal, como sempre foi e como a gente deseja, tá bom? Mas nesse momento, calma, paciência, acreditando em Deus que tudo vai melhorar. Então, é isso que eu desejo para vocês. Foco na aula, fé em Deus, esperança em Deus, ousadia, dedicação e empenho. Dessa forma, a gente vai conquistar os nossos objetivos e nós vamos crescer como ser humano, como pessoa que somos, tá bom? Então, acompanhe a aula e vamos lá! Assunto: existência. Alunos, vocês vão encontrar esse assunto aí no livro de vocês, página 14 a 17. Então, acompanhe comigo aí esse assunto e vamos estudar.
mas estudar e vamos começar a estudar revendo a aula anterior. Sempre faço isso com vocês, que é para garantir de fato o aprendizado de vocês. E vocês sabem, né? Vocês sabem muito bem, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente revisa, mais a gente aprende, mais a gente fixa as ideias na nossa cabeça, na nossa mente, e dessa forma a gente não esquece, certo? E o nosso assunto da aula anterior foi realidade e aparência, tá? A gente vai fazer uma pequena revisão, tá? De forma muito rápida e para podermos entrar no assunto da aula de hoje, de fato. Nossas percepções são suficientes para julgarmos o que sabemos algo? Uma pergunta, né? Será que só nós podemos confiar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente, no nosso olhar, na nossa visão, na aparência, já é suficiente para afirmar algo com certeza, ou precisa ser mais investigada, precisa da nossa inteligência, da nossa razão, porque às vezes a aparência, os sentidos podem nos enganar. Vocês sabem muito bem disso, né? A gente já refletiu sobre isso e a gente está só reforçando essa ideia. As situações de nosso cotidiano podem gerar dúvidas a respeito de como percebemos algo? Com certeza sim. As dúvidas, elas são muito importantes. Significa o quê? Que a gente precisa conhecer mais, a gente precisa aprofundar mais, a gente precisa refletir mais. Então, veja como a dúvida na filosofia ela é de extrema importância. Elas também podem trazer esclarecimento sobre isso? Com certeza sim. Podem trazer esclarecimento e esclarecimento verdadeiros que a gente pode de fato confiar. Podemos descobrir que nem sempre o que pensamos das coisas, dos seres e das situações corresponde ao que eles realmente são. Afinal, a aparência é um dos elementos com os quais entramos em contato para perceber e conhecer a realidade de fato. A gente conhece a realidade, percebe a realidade de fato através da aparência, através dos sentidos. Porém tem a necessidade de a gente aprofundar mais sobre isso, certo? Aparência e engano, nós refletimos sobre também aparência e engano. A aparência pode gerar observações parciais e assim levar-nos ao engano. Olha só, pessoal, observação parcial. Olha como isso é importante, né? Você vê rapidamente, lê rapidamente e já vai afirmando as coisas. Na filosofia não é assim. Na filosofia nós somos convidados a parar, refletir, investigar. Dessa forma, a gente vai eliminar os enganos, a gente vai falar as coisas com mais certeza, com mais clareza, certo? Principalmente se for aceita sem considerar outras fontes de observação, compreensão e pensamento, tá? A gente precisa considerar compreensão, pensamento, raciocínio e tudo mais. Afinal, será que tudo é como parece? Tudo é como parece? Não, né? Não, com certeza sua resposta é não. Nem sempre aquilo que está aí na aparência é de fato. A gente precisa conhecer mais profundamente. Olhar filosófico. As aparências enganam, tá? Já é uma frase que muita gente conhece, né? E de fato é mesmo. As aparências elas podem nos enganar profundamente. Mas antes mesmo do surgimento dessa frase, os filósofos já se questionavam sobre as formas de saber e o modo como nos colocamos diante da realidade, tá? O modo como nos colocamos diante da realidade. Os filósofos já tinham percebido isso, sempre colocar diante da realidade de uma forma curiosa, de uma forma que você quer descobrir de fato
o que existe mesmo, né? E a gente só vai descobrir a realidade de fato das coisas estudando, refletindo, investigando, buscando o conhecimento verdadeiro, certo? E aí nós vamos entrar agora no nosso assunto existência. Uma das razões que nos leva a cometer enganos quando julgamos as aparências é a diversidade que existe. Turma, no mundo existe uma diversidade de coisas, várias realidades, a gente pode até citar isso, várias realidades, tá? Então, nosso mundo ele é muito complexo, muito cheio de coisas, tá? E isso nos pode levar ao engano, tá? Fazer julgamentos errados, tá? Então veja aí como a diversidade ela é algo importante de nós considerar, porque é muita coisa para a gente perceber, é muita coisa para a gente imaginar, é muita coisa para a gente estudar. Mas aos poucos a gente vai estudando e conhecendo a realidade de fato. Olha aí, acompanha aí, se eu tirei tudo que está aqui eu tirei do livro de vocês, tá bom? Aí da página 14 a 17. O pintor René foi um dos maiores representantes de um movimento artístico contemporâneo chamado surrealismo. Esse movimento valorizou a liberdade e o sonho na criação artística. Valorizou a liberdade e o sonho na criação artística, sem exigir que as obras imitassem perfeitamente a realidade. Olha como os artistas e outras pessoas profissionais, eles usam a sua imaginação, sua criatividade, sobretudo a sua liberdade para escrever algo, para desenhar algo que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas por que isso? Porque o ser humano tem essa capacidade de pensar coisas incríveis, tá? E se ele pensa, ele é capaz de colocar no papel, desenhar e descrever, tá? Então, esse movimento é muito importante porque dá liberdade para as pessoas criarem, usar sua criatividade para criar coisas incríveis, certo? Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida escolar, você já criou alguma coisa e usou a sua imaginação, usou a sua liberdade, usou o seu raciocínio para criar coisas, né? Coisas que realmente não existem na realidade, mas existe na sua mente, na sua cabeça, nas suas ideias, tá? E olha a imagem aí, pessoal. Tá no livro de vocês. Isto não é uma maçã, tá? Mas se nós formos olhar assim rapidamente, sem olhar bem, sem ter um olhar aguçado, um olhar curioso, você vai logo emitir, vai logo falar que isso é uma maçã. Isso está de propósito aí. O autor fez isso de propósito. Aí você vamos fazer a atividade da página 14, tá? Você vai refletir com atenção, lógico, depois dessas aulas, atividade para casa, vocês vão ver as orientações aí da atividade da página 14 e fazendo aos poucos com tranquilidade. E olha o que diz: você acredita que houve um engano enquanto ao título ou que ele foi escolhido intencionalmente? Reflita e discuta e responda, tá? Alunos, você pode, lógico, na medida do possível, discutir com seu pai, com sua mãe, com seu irmão mais velho, ou até mesmo seu irmão menor, com o pessoal aí da sua residência, com quem você vive e convive. Você pode discutir essas questões aí com seu familiar e refletir e responder também juntos, tá bom? Você sabe que muita atividade é para fazer em sala de aula, em grupo com os colegas, mas no momento não é possível por conta dessa situação que a gente está vivendo, mas você tem a possibilidade de refletir em família, também isso é muito importante. Realidade ou ficção?
Na Grécia Antiga, Aristóteles afirmou que o ser humano é o mais imitador dos animais e que o aprendizado começa pela imitação do que percebemos à nossa volta, como andar ou falar, por exemplo. Mas imitamos também seres vivos e objetos que nos cercam. Fazemos isso por meio das obras de arte, pintura, música, dança. Pessoal, algo importante aí. Olha o que Aristóteles está nos dizendo aí, pessoal. Afirmou que o ser humano é o mais imitador dos animais. A gente aprende, sobretudo na nossa infância, quando criança, a gente aprende as coisas imitando, tá? Imitando, tanto falar quanto andar é um exemplo muito claro disso. Mas imitamos também seres vivos e objetos que nos cercam. Por que nós imitamos seres vivos e objetos, tá? Porque o ser humano tem essa capacidade. Ele usa as suas ideias, usa a sua imaginação, seu raciocínio, tá? E o fruto de tudo isso, o que é? São tudo que existe enquanto produção humana, tá? E tem exemplo aí muito bom de você entender isso, que são as pinturas. Você sabe que existem pinturas incríveis, maravilhosas, que nos desperta em nós a admiração e até a contemplação. A gente fica contemplando certas obras de arte, né? E música, então, várias músicas que falam da nossa realidade de fato, nosso dia a dia, mas tem música que vai além da nossa realidade, tá? Coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, mas o homem é capaz de pensar, de raciocinar. Na dança também, tá? Então o homem, ele tem essa capacidade muito grande de criar diversas coisas, não só de imitar, mas de criar, tá? De inventar, porque o homem é um ser super inteligente. Vamos até pensar assim, que Deus deu a inteligência para o homem, e o homem vai usar essa inteligência para desenvolver, criar coisas incríveis para o nosso dia a dia, e já percebe isso, esse desenvolvimento da ação humana, da imaginação humana enquanto criação, enquanto produção. Então o ser humano cria, é só olhar para os meios de comunicação que existem, né? É só olhar para perceber o quanto o homem já criou, já desenvolveu, quantas técnicas, ciências e quanto ele ainda vai desenvolver, porque o conhecimento ele não para, o conhecimento ele é sempre, ele está acontecendo constantemente, certo? Aristóteles afirmou ainda que apreciamos as obras de arte quando elas imitam algo de um modo convincente. Quando olhamos para uma delas, logo pensamos: isso parece real, ou isso poderia ser real. Aconteceu isso com vocês? Comigo já. Nossa, como isso poderia ser realmente verdadeiro, né? Por quê? A obra, a pintura, a música, a arte, ela nos traz essa reflexão, ela nos leva a pensar dessa forma, porque o homem, na sua criatividade, na sua inteligência, cria coisas assim que deixa a gente realmente muito espantado, muito admirado. E a gente pensa como isso de fato deveria ser real, ou parece real, né? A gente se espanta diante de uma coisa que nos surpreende, que nos chama a nossa admiração, tá? Com certeza você já passou por isso, geralmente quando está numa exposição, ou até mesmo quando vai ao shopping, vê coisas incríveis e você fica contemplando, você fica maravilhado, né? Então, para dizer para você que o ser humano tem grandes capacidades e pode usar essas capacidades, esses talentos todos para desenvolver coisas boas, para produzir coisas boas que vai servir
vai trazer coisas boas para todo mundo, certo? Vamos prosseguindo. Nas últimas décadas, os artistas vêm se dedicando mais à invenção e à fantasia. Sentem-se livres para criar obras que expressem sentimentos e as coisas pensadas e imaginadas, né? Então, eles criam obras que vai expressar sentimento, vai expressar realidades, coisas pensadas e coisas que a gente nem imagina pensar. Na obra de arte a gente encontra tudo isso, né? Porque o ser humano usa a sua criatividade, usa a sua inteligência, usa a sua fantasia para criar tudo isso, certo? Um dos critérios mais utilizados pelas pessoas para afirmar se algo existe é o fato de percebê-lo com a ajuda dos sentidos. De fato, isso mesmo, né? Para eu dizer que algo existe, eu vou usar dos meus sentidos. Eu vou ver, vou tocar, vou sentir, vou cheirar. Aí sim eu vou dizer que realmente que algo existe porque eu estou vendo, está aqui na minha frente, eu posso tocar. E por meio das obras de ficção, podemos ver e ouvir coisas imaginárias, né? Então, por meio da ficção, você pode ver, criar, fantasiar coisas que não existem na realidade. Na realidade, não existe só no pensamento, só na ficção, certo? E hora de filosofar, página 16, você vai encontrar uma atividade aí que vai fazer você imaginar, raciocinar e pensar mais e fazer a atividade, certo, meu querido aluno? Imaginação e realidade. O ser humano conta com diversas habilidades para perceber e conhecer a realidade. E de fato, o ser humano ele se utiliza de todas as habilidades que ele tem disponível para conhecer a realidade. Além da percepção visual, além dos sentidos que nós temos, captada por meio dos 5 sentidos, somos capazes de formar ideias e pensamentos, certo? Então, olha a ideia e o pensamento como elementos importantes. Vai além dos sentidos. Pensamentos e ideias a respeito daquilo que existe e até mesmo daquilo que não existe, tá? Então, nós usamos o nosso pensamento, a nossa imaginação, as nossas ideias para pensar coisas que existem no concreto, a gente pode ver e perceber, mas também coisas que não existem, tá? Mas a gente é possível pensar, é possível imaginar através da ideia e do pensamento, certo? Olha o quanto grande é a nossa capacidade de pensar e imaginar, e olha o potencial que nós temos para desenvolver, certo? Tudo que o homem criou, sobretudo do ponto de vista da tecnologia, que está muito avançado, o homem fez tudo isso pensando, raciocinando, imaginando, trabalhando com ideias, tá? De repente ele pensa uma coisa, aquela coisa existe no seu pensamento, na sua imaginação, aí ele pensa, isso é possível de ser real. Tem um filósofo chamado Platão que diz o seguinte, ele diz que as coisas existem primeiro na imaginação, enquanto ideia. Depois o homem faz aquilo acontecer, faz aquilo ser real. Faz sentido, né? Faz sentido. Por isso que é importante nós sempre raciocinar, imaginar, refletir, porque muitas ideias elas podem se tornar real. Aquilo que de repente era ficção, aquilo que de repente que estava só na ideia, pode se tornar real. Muito importante isso, né? Pense nisso porque você é uma pessoa cheia de ideias, cheia de capacidades, de talentos e pensamento que pode se desenvolver muito bem, e essas suas ideias que você tem aí pode um dia se tornar
real, certo? Muito bom, vamos continuar. Atividade divertida, página 17. Página 17, tá? Sempre tem uma atividade divertida, porque, gente, é assim, na filosofia, a gente pode se sentir muito livre para pensar, raciocinar, imaginar, colocar no papel, falar, tá? Como a gente viu no início, a filosofia não está muito preocupado com perguntas ou respostas. Ela está preocupada em bons argumentos. E isso nós só vamos aprender a fazer isso falando, escrevendo e às vezes errando também. A gente cresce nos estudos, a gente adquire conhecimento, também muitas vezes errando algumas coisas, mas para isso a gente tem que escrever, tem que fazer as atividades. E eu digo para você, meu querido aluno, minha querida aluna, não se preocupe se está errado, se está certo, porque tem aluno que fica muito preocupado. Eu não sei se está certo, não sei o que o professor vai dizer. Não se preocupe, eu vou considerar tudo que você escrever, tudo que você fazer. Eu vou considerar o seu esforço, o seu empenho, certo? Tanto que quando vocês mandam atividade para mim, o que é que eu digo? Muito bem, obrigado pelo empenho, pelo desempenho, tá certo? Porque é dessa forma que a gente vai crescer, dessa forma que você vai desenvolver. Mas é importante fazer, é importante escrever, é importante você colocar a sua resposta, o seu pensamento, o seu raciocínio. Por isso que a gente tem que pensar profundamente, tem que refletir profundamente para poder ter uma boa argumentação e poder fazer a tarefa da melhor forma possível, tá bom? E tem uma tarefa bem divertida que vocês vão gostar. Quando alguém diz cavalo, que imagem vem à sua mente, tá? Com certeza que, como você já conhece um cavalo, sabe o que é um cavalo, é um animal de 4 patas, tem pelos, e você vai imaginar isso, você já tem a ideia de cavalo na sua mente, você já sabe o que é um cavalo, porque de fato o cavalo existe, o cavalo é real, a gente pode ver o cavalo, a gente pode tocar no cavalo. Então, essa é fácil de responder, né? E se alguém diz quimera, o que você imagina? Gente, aí que está o legal da atividade divertida, porque você pode imaginar qualquer coisa que está além da nossa realidade, que não é visível, que não é físico, ou até que não existe, mas você pode criar. Você pode criar qualquer coisa e dizer, professor, isso aqui é uma quimera para mim, certo? Olha aí como a filosofia te dá essa liberdade para você imaginar, pensar o que quiser, certo? Isso é reflexão, isso é filosofia. Sente-se livre para pensar, para refletir, pensar profundamente, investigar, tá? A partir dos conteúdos que nós estamos estudando, que é a base para o nosso desenvolvimento intelectual, certo? Então, eu quero que você, meu querido aluno, minha querida aluna, fique muito atenta a essa orientação do professor, tá bom? Use sua criatividade, use a sua imaginação, tá? Não tenha medo de explorar a sua imaginação, suas ideias, sua reflexão, porque assim garanto a você que você vai crescer e se desenvolver cada vez mais, certo? Represente essas regras por meio de desenhos, tá aí, ó. Represente esses seres por meio de desenhos, tá? Responda também as questões 2 e 3, tá bom? Então, são tarefas bem fáceis de fazer, basta você raciocinar, pensar com tranquilidade, com calma, pensar profundamente
e responder. E como eu já falei, vocês podem fazer isso enquanto família, aí com seu responsável, com seu pai, sua mãe, e ser uma coisa de fato bem divertida. De repente você perguntar para sua mãe ou seu pai: mãe, pai, o que é uma quimera para o senhor? Olha você fazendo seu pai e sua mãe pensar, refletir, tá? Isso é importante, é uma atividade que eu acredito que dá para fazer se divertindo. Isso não é legal? Isso é muito bom, certo? Queridos, aí tem uma atividade para casa que eu passei. Se você já fez, ótimo, parabéns. E se você não fez, vai fazendo aí com tranquilidade, da página 5 à página 13, tá bom? Você vai fazendo aí com tranquilidade essas atividades aí, sem pressa. E na medida que vocês vão respondendo, podem mandar foto para mim que eu vou dando retorno para vocês, certo? Fico por aqui, meu muito obrigado e um grande abraço do professor Denilson.